querido amigo, estamos já na nossa 10ª palestra e hoje, como você poderá ver através do slide que dentro de instantes lhe vai ser projetado, nós estamos com um tema muito interessante que eu gostaria que você pudesse acompanhar com bastante atenção. O título da nossa meditação hoje é Massá e Meribá, o que significa tentar a Deus. E eu gostaria de convidá-lo neste instante a que pudéssemos rapidamente fazer uma retrospectiva daquilo que o povo de Israel viveu, de acordo com a descrição, o caminhar que nós fizemos com o povo de Israel pelo Êxodo. Nós vimos o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho de forma absolutamente imprevisível, impressionante esta travessia do Mar Vermelho. Nós vimos também depois o povo de Israel sendo guiado até às águas de mar, a um local onde não havia água saudável para poder ser tomada, e Deus miraculosamente transforma esta água, talvez naquela que foi a melhor água que o povo de Israel já tinha tomado até então. Não se comparava com as águas do Rio Nilo, por mais cristalinas que elas fossem. Depois vimos o povo de Israel ir até o oásis de Alim, um local fantástico onde existiam 12 fontes de água e 70 palmeiras frondosas que ofereciam sombra e um ambiente certamente agradável para que o povo de Israel repousasse dos longos anos de escravidão, pudesse ter, por assim dizer, ali uma experiência talvez de tipo parque aquático, não é? E então, depois vamos encontrar Deus oferecendo ao povo de Israel agora algo que era justamente o alimento diário, o maná, com o qual ele alimentou o povo de Israel cada dia, com exceção de sábado, para que as pessoas entendessem, para que os hebreus entendessem que este sábado era um dia especial em que Deus efetivamente queria que eles confiassem no poder e na providência do Senhor. E agora, queridos amigos, nós estamos acompanhando a trajetória do povo de Israel a poucas horas de caminhada do Monte Sinai. Estamos nas proximidades de uma região chamada Refidim. E este local, muito próximo do Monte Sinai, muito próximo daquele que haveria de ser o local da emblemática aliança do povo de Deus com o Senhor, um local onde Deus haveria de forma impressionante marcar o contrato com o povo hebreu. É verdade que Deus já tinha feito aliança com Isaac, ou melhor, com Abraão, tinha ratificado com Isaac e depois com Jacó, mas agora era necessário que com a coletividade dos hebreus saídos do Egito, Deus pudesse confirmar de forma absolutamente solene esta aliança, este pacto. Mas este será o assunto de uma das nossas próximas palestras. Contudo, eu gostaria que você pudesse rapidamente ver comigo aqui alguma coisa relacionada com este episódio. Eu gostaria de convidá-lo a que nós pudéssemos ler em Êxodo, capítulo 17, e vamos ler a partir do verso 1. Eu pediria que da parte técnica me ajudassem a passar o próximo slide, que eu não estou a conseguir fazê-lo aqui. Por favor, então, se me ajudarem. Enquanto isso, você que nos está a acompanhar aí, por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, e vamos começar a partir do verso 1. Diz então a Bíblia: partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para beber. E nós vamos, portanto, continuar a ver o texto, e no verso 2 diz: então contendeu o povo com Moisés, e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Então eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá.
E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Vamos parar aqui um instantinho e vamos começar a perceber, a olhar um pouco para esta situação. Reparem, o povo de Israel estava em grande descontentamento contra Moisés, contra o próprio Senhor. Mas se nós olharmos para o conjunto de evidências que Deus manifestou do seu poder e da sua presença junto do povo, poderíamos perceber que talvez aquele povo, por mais difícil que fosse experimentar sede no meio do deserto, onde aparentemente não existia nenhum regato, nem nenhuma lagoa onde eles pudessem beber, dar de beber às suas famílias e ao seu gado, ainda assim existia um conjunto de evidências do cuidado e da presença de Deus junto do povo de Israel. E eu gostaria de lhe mostrar este slide, onde nós podemos ver 5 evidências, efetivamente, da presença de Deus e da bênção de Deus com o povo de Israel. Primeiro, Deus manifestou-se através das 10 pragas que derramou sobre o Egito. Assim que o povo de Israel saiu do Egito, do país da escravidão, eles foram acompanhados de dia e de noite por uma nuvem que lhes projetava sombra durante o dia de calor e a noite que fazia com que as pessoas pudessem estar aquecidas e iluminadas por aquela mesma nuvem que se transformava agora numa coluna de fogo também. A Bíblia conta-nos de que quando eles chegaram, portanto, junto do Mar Vermelho, como já vimos, Deus, miraculosamente, não só abriu o Mar Vermelho para que eles passassem, como depois o fechou para destruir os seus inimigos. Deus providenciava pão cada dia para que o povo de Israel se pudesse alimentar. E quando era necessário, Deus estava disponível para providenciar água também para saciar as necessidades daquele povo. Portanto, aquilo que Deus efetivamente pedia era que o povo pudesse realmente ter uma atitude que estivesse fundamentada em 4 aspectos. Primeiro, Deus pedia ao povo que estivesse disponível para ser fiel ao Senhor. Ok? Era muito importante que o povo efetivamente entendesse isso. Depois, eles deveriam confiar na promessa que Deus tinha feito em relação à terra prometida. Por fim, Deus desejava que o povo estivesse disposto a confiar na sua orientação, na sua direção e também que estivessem disponíveis para prestar confiança à liderança de Moisés. Desta forma, então, este era, diríamos assim, aquilo que Deus pedia do povo de Israel. Mas, querido amigo, eu gostaria agora que você pudesse fazer comigo uma análise sobre um determinado texto. Eu gostaria de ir com você agora até o Novo Testamento. Vamos até o livro de Mateus, ao capítulo 4. Mateus, capítulo 4, e vamos ler os versos 6 e 7. Mateus, capítulo 4, versos 6 e 7. Vamos encontrar ali a tentação, a segunda tentação que Jesus sofreu no deserto. E no capítulo 4, no verso 6 e 7, é-nos dito o seguinte, que, aproximando-se Satanás de Jesus, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Você e eu conhecemos a história das tentações no deserto. Jesus inicialmente rebateu a primeira tentação que Satanás lhe apresentou, quando lhe sugeriu que transformasse pelo seu poder, pelo poder divino, pelo seu poder celestial, pedras em pão. Desta forma, então, agora Satanás vai usar justamente a mesma estratégia de Jesus, usando um texto bíblico, o texto que Satanás citou aqui, porque o inimigo também conhece muito bem a Bíblia, foi o texto de Salmos, capítulo 91, o verso 11. E desta forma, então, Jesus vai responder com a seguinte afirmação: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E desta forma, Jesus estava a rebater a argumentação de Satanás, a insinuação do inimigo, com um outro texto que encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Ora, quando nós vamos a Deuteronômio capítulo 6, verso 16, vamos encontrar ali Moisés fazendo uma referência àquele episódio que você e eu acabamos de ler no capítulo 17 de Êxodo. E eu gostaria já agora que você pudesse ler este versículo que Jesus citou na resposta à segunda tentação de Satanás. Deuteronômio 6,16 diz:
não tentareis ao Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Massá é justamente o episódio que você e eu encontramos descrito no capítulo 17, como já lemos até aqui. E agora então reparem no seguinte, Jesus está aqui a dizer uma coisa muito importante. Ele está a dizer que nós não deveremos tentar a Deus à semelhança, fazendo referência ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, à semelhança daquilo que tinha acontecido efetivamente no episódio de Massá e Meribá. Bom, vamos tentar entender aquilo que nós podemos perceber através da história de Êxodo 17 e o que é que isto nos ensina a respeito de tentar ao Senhor, ou o que é que significa tentar a Deus. Bom, primeiramente, o tentar a Deus implica em 5 passos. E o primeiro deles é, efetivamente, a falta de fé. Falta de fé é basicamente o seguinte, querido amigo, é uma estrutura mental formatada para o pessimismo, para a falta de confiança. E você pode dizer, bom, mas isto quer dizer que não é nenhuma deficiência, porque naturalmente todos nós somos desconfiados, todos nós temos a tendência a duvidar. É verdade, não é natural ao ser humano, a você e a mim, termos falta de fé. E é interessante que nós vamos encontrar Deus, inclusive quando Jesus teve atenção em relação a Tomé, porque ele duvidava que o Senhor tivesse ressuscitado, não acreditava que efetivamente Jesus tivesse voltado novamente à vida. E quando Tomé disse, eu só crerei se vir os sinais da crucificação de Jesus, o seu lado perfurado e as suas mãos feridas. E Jesus, interessantemente, vai contemplar a fé de Tomé. Não quer dizer que Jesus estivesse a dizer que ter falta de fé é uma virtude, não foi isto, mas Jesus compreende que nós somos carne, que nós somos limitados e que por vezes a nossa capacidade de confiar, por vezes, vai-se abaixo. Contudo, nós não podemos esquecer uma coisa muito importante, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, que a fé é um dom de Deus e é um dom universal. Você e eu recebemos a fé da parte do Senhor. Deus nos dá este dom para que nós possamos efetivamente nos relacionar com Ele. Como você e eu sabemos, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé, nós, seres humanos, não conseguimos nos relacionar com Deus. E há uma coisa muito importante que é necessário nós salvaguardarmos aqui. Fé não é superstição. Fé não é acreditar em coisas tolas, não é acreditar em histórias infantis, ou estar disposto a aceitar qualquer superstição, por mais absurda que ela possa ser. Não. Fé, na realidade, está fundamentada em parâmetros lógicos, racionais, porque Deus é lógico, porque Deus é racional. Dizia um astrónomo do passado, Johann Kepler, que a linguagem de Deus no universo é a matemática. E ele, por ser astrônomo, percebia que a regularidade com que os astros se movimentam nas suas órbitas no cosmos é de tal forma compreensível pelas leis de Deus e comprovadas pelos cálculos matemáticos que ele fazia, que ele entendia que a maneira como Deus efetivamente organizou o universo é de tal forma racional e lógica que nós, com a nossa própria racionalidade imputada por Deus também, podemos efetivamente falar na mesma base. Ora, na realidade, voltando agora à questão da fé, Deus, Ele demonstra a você e a mim que Ele é digno da nossa confiança. Ele mostra-nos que nos ama, Ele mostra que na sua providência Ele tem demonstrado muitas vezes o seu cuidado e o seu interesse por você e por mim. Se você olhar para trás, para a sua vida passada, certamente, querido amigo, é capaz de ver uma mão cheia de ocasiões em que claramente você percebeu que Deus estava a conduzir as coisas. Agora há momentos em que as lutas e as tristezas da vida se abatem sobre nós e nós não entendemos porquê que isto vem até nós. Nós não entendemos porquê que um filhinho morre demasiado cedo. Não entendemos porquê que uma pessoa querida e bondosa perdeu a vida. Não entendemos porquê que um bom homem que trabalhou honestamente para o seu patrão foi deslealmente despedido, ficando
em situação financeira difícil. Não entendemos porque que pessoas que se dedicam a outros por amor acabam por ser atraiçoados. A realidade, querido amigo, é que o sofrimento não é compreensível. Mas uma coisa é verdade, Deus nos dá evidências de que se nós quisermos efetivamente seguir o seu plano, o seu projeto para a nossa vida, nós poderemos efetivamente seguir a vontade de Deus e experimentar os benefícios disto. É por esta razão que podemos dizer que a fé efetivamente é algo racional, é lógico, porque Deus dá-nos evidências que merecem a nossa confiança. E muitas vezes Ele nos pede apenas o seguinte: quando nós não somos capazes de entender os seus métodos, não somos capazes de entender os seus desígnios, Ele apenas nos pede: confia em mim, porque eu tenho sido bondoso, que eu tenho te ajudado, eu tenho estado a cuidar de ti. E a Bíblia está cheia, não só de promessas, mas também de histórias que demonstram o cuidado de Deus por nós. Por esta razão, embora não seja natural ao ser humano confiar, porque nós temos ao nosso redor inúmeras experiências de fracasso, de desilusão, de traição, de abandono, mas nós podemos, ao olhar para o céu, entender que existe um Deus que efetivamente nos ama. E Ele espera que mesmo que nós não consigamos confiar nos seres humanos ao nosso redor, porque como a própria Bíblia também diz, enganoso é o coração do homem, nós estejamos dispostos a confiar efetivamente em Deus. Mas, voltando novamente aqui à questão do que significa tentar a Deus, o primeiro passo para tentar a Deus é efetivamente a falta de fé. Mas a falta de fé não é grave em si, ou melhor, não é o problema todo em si. Existe um segundo passo. E o segundo passo já tem que ver com algo mais grave, que é a ingratidão. A ingratidão tem que ver com a tendência para nós reagirmos de forma negativa, de forma pessimista, de forma, por vezes, frustrada diante das circunstâncias que não correm bem. A ingratidão tem muitas vezes que ver com um nível muito baixo de resiliência. E desta forma, querido amigo, uma pessoa ingrata, ela efetivamente está a demonstrar que, apesar de Deus ter feito na sua vida algo que seja significativo, ela ainda assim acaba por demonstrar que tudo o que Deus tem feito por ela não tem valor. Mas existe um terceiro passo, e este terceiro passo tem que ver com a questão da murmuração. Murmurar tem que ver com a atitude de lamentar-se, de exprimir o ressentimento de forma verbal. E sabem, quando nós o fazemos, nós estamos a criar 3 efeitos, qualquer um deles mais perverso do que o outro. E quando nós efetivamente murmuramos, quando nós reclamamos das coisas ao nosso redor, das circunstâncias da vida, dos problemas, das dificuldades, das coisas que não correm bem, das coisas que nós gostaríamos que tivessem nos acontecido, mas que não aconteceram, quando nós murmuramos, estamos a fazer com que aconteçam 3 coisas. Mas, primeira, estamos a contaminar as pessoas ao nosso redor com os mesmos sentimentos que estão dentro de nós. Segundo, estamos a sabotar nos outros a capacidade de ter esperança no futuro. E pior ainda, normalmente esta é aquela que mais devastador efeito causa, é o levar outras pessoas ao nosso redor a desconfiarem, a terem suspeita em relação àqueles que, da parte de Deus, estão a fazer o trabalho para promover a sua obra, promover o crescimento do Evangelho neste mundo. E quando você e eu, de alguma forma, nos permitimos entrar nesta atitude de murmuração, seja criticando aqueles que estão ao nosso redor, apontando as coisas que não estão a correr bem naqueles que estão a trabalhar, isto faz mais ou menos lembrar quando uma equipa está a jogar e os seus adeptos começam a vaiar, a apupar os jogadores, quando eles estão ali a suar, a dar o seu melhor, a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance no campo de futebol, e a equipa começa de alguma forma a vaiar os jogadores. Isto ainda os desanima mais.
Sabem, muitas vezes o que acontece quando você e eu murmuramos é exatamente isto. Estamos a criar ao nosso redor um efeito de desconfiança, um efeito de desânimo. Aquilo que está no nosso coração rapidamente se espalha a outros e criamos, sobretudo, um efeito de desconfiança, de dúvida, de suspeição no coração das outras pessoas. Mas existe um outro passo ainda, que este já também é bastante grave, tem que ver com a rebeldia. E quando nós passamos da experiência da falta de fé, caímos na ingratidão, tivemos uma atitude de murmuração, de falar mal, de criticar os outros, e começamos agora a ter uma atitude de rebeldia no nosso coração. E a rebeldia tem dois filhos, são diferentes, mas ao mesmo tempo cada um deles tem efetivamente o mesmo efeito. Pode ser a rebeldia passiva. É aquele tipo de rebeldia em que eu não quero fazer nada, eu não estou disposto a me comprometer, eu não aceito aquilo que me dizem, fico quieto no meu canto, tenho uma atitude efetivamente de não comprometimento. Não é? Mas existem por vezes um outro tipo que é a rebeldia ativa. É aquela em que a pessoa se envolve naquilo que poderíamos chamar de uma atitude de impiedade, fazendo conscientemente aquilo que é errado, aquilo que não está certo, falando mal, criando problemas àquelas pessoas que às vezes estão ao nosso redor. Nós encontramos isto no livro de Êxodo, no capítulo 17. O povo de Israel estava de tal forma enfurecido que encolerizados caíram numa atitude de tal fúria contra Moisés que estavam a ponto de o apedrejar. E aqui vale a pena dizer uma coisa, queridos amigos. De acordo com a cultura hebraica, o apedrejamento era um tipo de punição coletiva, aonde aquele que era condenado ao apedrejamento, ou melhor, era um tipo de condenação de execução coletiva, onde o condenado ao apedrejamento era executado normalmente por três crimes. O primeiro deles era por idolatria, ou por blasfêmia, ou por adultério, infidelidade. E nestes três tipos de crimes, em nenhum deles estava incluída a situação de Moisés. Moisés estava a liderar o povo de Israel, mas o povo de Israel queria apedrejar Moisés, porquê? Porque estava furioso, estavam frustrados, estavam a desenvolver atitudes de profunda ingratidão, e esta rebeldia estava a conduzir o povo de Israel a algo, diríamos assim, que era quase irreversível. Mas existe um quinto passo da tentação de Deus, e este quinto passo é a infidelidade. Infidelidade espiritual equivale, numa linguagem muito dura que a Bíblia usa, que o Senhor aplica para mostrar quão grave efetivamente é este tipo de atitude. O Senhor compara a infidelidade espiritual ao adultério. Imagine você, querida amiga, prezado amigo que é casado, imagine a pessoa a quem você ama, a quem dedicou anos da sua vida, você descobrir que essa pessoa o tem traído ou a tem traído. É doloroso. É como se de alguma forma o chão nos saia de baixo. E neste tipo de circunstância, é exatamente este tipo de circunstância que Deus quer mostrar. É uma situação extremamente dolorosa, mas que Deus quer mostrar exatamente aquilo que acontece no coração do Senhor quando Ele vê que o seu povo se distancia dEle, coloca no seu coração outras coisas que se interpõem no relacionamento entre Deus e o ser humano. E desta forma, esta infidelidade é algo que traz ao coração de Deus grande tristeza. Isto, prezado e querido amigo, significa tentar ao Senhor. Foi exatamente isto que aconteceu com o povo de Israel, e foi justamente o tipo de situação em que os israelitas se colocaram. O verso 7 de Êxodo, capítulo 17, diz: então chamou aquele lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E aqui há um detalhe interessante. As palavras Massá, que foram os nomes dados àquele lugar, Massá significa tentação, provocação. E desta forma, então, Deus estava ali a tentar demonstrar àquele povo que aquilo que eles tinham feito
seguindo aqueles passos de rebelião, eles estavam efetivamente a serem incitados contra Deus, criando uma tentação ao Senhor, uma provocação ao Senhor. Mas a palavra Meribá também não tinha um significado melhor. A palavra Meribá significa murmuração, reclamação. E Deus queria que aquele lugar ficasse na memória do povo hebreu como um local onde eles tinham experimentado algo doloroso no relacionamento com o Senhor. Deus estaria legitimamente, se o quisesse, a pôr em causa a relação, o compromisso, o pacto que ele estava para assumir com o povo de Israel. Isto seria mais ou menos a mesma coisa que um casal, nas vésperas do seu casamento, ter uma discussão, passar por um problema tão sério em que ambos começassem a questionar seriamente se valia a pena celebrarem o casamento daí por algumas semanas ou daí por alguns dias. E agora reparem numa coisa, queridos amigos. Quando nós olhamos para esta história, nós nos apercebemos que o povo de Israel, eles estavam a passar por uma situação que, em certo sentido, não é muito diferente daquela que você e eu talvez já tenhamos passado na nossa vida. Quando nós fazemos este tipo de pergunta, está o Senhor no meio de nós ou não? Repare que esta é exatamente a estratégia do inimigo. A arma de Satanás é a dúvida, a suspeita. Quando nós a albergamos ou abraçamos no nosso coração a dúvida, a suspeita, o questionamento gratuito, o princípio da dúvida está permanentemente em nossa mente, isto é algo que faz com que cada um de nós possamos efetivamente sofrer de uma crise espiritual que nos colocará cada vez mais longe do Senhor. Querido amigo, se você sente no seu coração que tem dificuldade em compreender Deus, lembre-se do seguinte: o Senhor, Ele efetivamente está no meio de nós. Nós não podemos ter dúvida disso. Talvez você não consiga ver Deus atuar na sua vida, porque você dá por adquirido tantas coisas que são, na realidade, manifestações da presença do Senhor na sua existência. É como se fosse mais ou menos o seguinte: as mãos de Deus ao redor deste planeta são tão grandes que nós não as conseguimos ver porque estamos demasiado perto e por isso acabamos por não conseguir entender que isto efetivamente seja a ação do poder de Deus. Mas Deus está lá. A presença do Senhor se faz ao nosso redor. E quando nós pensamos que Deus, Ele na verdade cuida do nosso planeta, se nós ampliássemos um pouquinho mais a nossa visão, teríamos a capacidade de perceber telescopicamente que Deus não só cuida do planeta, mas cuida do universo também. Porque o universo também está nas suas mãos. Você e eu estamos nas mãos de Deus. Nós não podemos ter dúvida disso. O simples fato, diz uma escritora cristã, chamada Ellen White, falecida no início do século XX, ela dizia que inclusive a respiração e o bater do coração são atos ou são consequências do cuidado de Deus na nossa vida. Se o Senhor de alguma forma retirasse o seu poder, a nossa respiração não se daria, o nosso coração não bateria e nós imediatamente morreríamos. Isto mostra-nos efetivamente que Deus está ao nosso lado. O fato do nosso corpo funcionar com regras que de alguma forma a ciência tem estudado e tem começado a entender um pouco mais, não quer dizer que estas regras sejam cegas e que elas sejam a origem de si mesmas. Cada um dos aspectos do funcionamento do nosso ser é resultado da ação, do poder de Deus na nossa vida, do cuidado e da misericórdia de Deus na sua existência. Por isso, querido amigo, se você está neste momento a passar por uma experiência de falta de fé, suplique a Deus, peça ao Senhor que o ajude a entender ou a aceitar a sua vontade na vida, na sua existência. Esteja disponível para ler a Bíblia. Há coisas certamente que você e eu não vamos entender logo no início, mas com perseverança, com dedicação, ao estudarmos a palavra de Deus, vamos ser capazes de entender e de perceber melhor a vontade do Senhor na nossa existência. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: Satanás, ele sabe que quando um cristão lê a Bíblia,
ele coloca-se numa condição de conhecimento e de disponibilidade para entrar em contato com a sabedoria celestial. E isto vai lhe dar a oportunidade desta pessoa compreender de fato que existe um Deus que merece toda a sua confiança, que merece toda a sua fidelidade. E Satanás, esta é uma das razões pelas quais Satanás tem feito milhares e milhares de pessoas acreditarem que a Bíblia não é um livro fácil de ser lido, ou não é um livro agradável de ser lido. E quando o inimigo é bem sucedido nessa tarefa de afastar as pessoas da palavra de Deus, da revelação divina na Escritura, ele está a conseguir uma grande vitória. Mas, querido amigo, se você vive uma experiência em que a sua fé sente que ela é vacilante, estude a Bíblia. Abra a palavra do Senhor cada manhã, suplicando-lhe que o ajude a entender o recado que Deus tem para si através daqueles textos que vai ler. Não importa se são 5 ou 6 versículos, não importa se é um capítulo ou 2, que a sua mente se detenha naquela parte da Bíblia e procure viver as verdades que você aprendeu ao ler aquele texto bíblico, ao ler aquela história ou ao ler aquela porção da Escritura. Procure viver esta realidade. À medida que você começar a viver esta realidade que aprendeu da parte do Senhor, o Senhor lhe ampliará também mais o conhecimento para compreender outras verdades, para entender outros aspectos que talvez não estejam tão claros. Você e eu não podemos esquecer de uma coisa. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz uma coisa que nós não podemos esquecer. Se alguém tem falta de sabedoria, se alguém tem a noção de que não consegue entender a palavra do Senhor como gostaria, peça a Deus. E a Bíblia diz que se nós pedirmos, o Senhor estará disposto para nos dar abundante conhecimento e entendimento sobre a palavra de Deus. Mais ainda, o Senhor não estará disponível estará disponível para dar este conhecimento, mas não lançará em rosto, nunca, o fato de nos ter dado algum tipo de capacidade de compreensão da sua palavra. Porque Deus ama que nós o possamos entender. Deus deseja que nós possamos cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com Deus. Por isso, querido amigo, se você está a viver uma experiência semelhante à do povo de Israel, esteja disponível para recuar dos passos que você já tenha dado. Estude a Bíblia, ore, peça ao Senhor que através do seu Espírito transforme a sua mente e o ajude a, em vez de ter uma atitude de dúvida e de suspeição, passar a ter uma atitude de confiança e de entrega à vontade de Deus. E você verá, prezado irmão, prezado amigo, que a sua vida gradualmente vai começar a ser preenchida com sentimentos de paz, sentimentos de alegria, de serena felicidade. Não quer dizer que vai deixar de ter problemas. Não quer dizer que o Senhor lhe vai resolver todas as dificuldades financeiras ou todos os problemas de saúde ou que a sua vida passará a ser um mar de rosas. Não. Mas uma coisa é verdade. Ainda que passe pelo meio das dificuldades, o Senhor estará ao seu lado. Porque a Bíblia nos diz que Deus está ao lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E o anjo do Senhor é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós aprendemos a conhecer pelo nome de Emanuel. Que Deus esteja consigo, que a bênção do Senhor seja a sua inspiração nesta semana. É a minha oração, querido amigo. Amém.